Sorte deles que o goleirão Galese evitou o gol de Rondon. Aos 27 minutos, tudo ficou mais fácil para os peruanos. Como se não bastasse o puxão em Guerreiro, o lateral Amorebieta deu um pisão no atacante do Flamengo e acabou expulso de campo. A Venezuela até resistiu à pressão por um bom tempo, mas a 20 minutos do fim veio o gol salvador do Peru. Cueva tentou acionar Guerreiro, mas a bola sobrou para outro goleador. Cláudio Pizarro, atacante de 36 anos do Bayern de Munique, resolveu a parada. Pizarro, cheiro no gol, marca do artilheiro. Com Pizarro não tem, talvez ele foi para a rede outra vez. Pizarro. Peru 1, Venezuela 0. Resultado que embola totalmente o Grupo C. A uma rodada do fim, as 4 equipes estão empatadas em pontos e no saldo de gols. Brasil e Peru só levam vantagem porque marcaram um gol a mais que Venezuela e Colômbia. A seleção verde e amarela é líder pelo confronto direto. Os 2 primeiros se classificam para as quartas de final, assim como o terceiro colocado, caso este não seja o pior nessa posição entre todos os grupos. Olha, e o Guerreiro aproveitou mesmo, estando na Copa América, para convocar a torcida do Flamengo, não é? Ele que já está de olho no jogo contra o Atlético Mineiro. Teremos a estreia do Emerson Sheik, reestreia do Sheik. Mas vamos ouvir o Guerreiro já como flamenguista. Hoy soy Pablo Guerrero, camisa 9 do Mengão. Eu gostaria de fazer uma convocação para dia sábado, que tem um jogo tão importante contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E a todos os outros torcedores que adquirirem ingressos para essa partida terão prioridade para a minha estreia no Maracanã. Vai ser um ano que a gente vai dar tudo sim para pelo menos pegar uma classificação na Libertadores, que eu acho que é a maior objetivo do clube. E depois, se Deus quiser, também que venham muitos títulos mais, né? Ainda estranho ver o Guerreiro com a camisa do Flamengo, né? Tão identificado com o Corinthians. Essa é uma negociação que, enfim, não tem mais o que fazer, já está no Mengão, que seja muito feliz e que continue fazendo seus gols e o talento que o Guerreiro tem, a gente sabe, já conhece. Falar um pouquinho de seleção brasileira também aqui. Vai moer pro Guerreiro lá no Rio, hein? Pro Guerreiro não, pra namorada do Guerreiro. Por quê? Vai por mim, o bagulho não vai durar, não. Olha o que você fica pensando. Vai, tem que pensar no Guerreiro jogando, titular. Os corpos lá, tudo, vixe, isso é louco. Ai, olha, o que eu não quero é que fique ruim a situação da seleção brasileira, que tem que vencer a Venezuela, não é? Tá focada nesse jogo, que nem o Parto tá focado, não é? Tô focado. No final da tarde de julgamento do Neymar, saberemos se terá uma punição além da que já foi marcada pela Conmebol. Por enquanto, só um jogo, mudando as regras, um jogo apenas para o Neymar, e a seleção brasileira vai para a última partida sem o seu principal jogador. Neymar é o assunto da Copa América. Na primeira rodada, ele foi o cara do gol e também da assistência na jogada que garantiu a vitória contra o Peru. Contra a Colômbia, infelizmente, ganhou destaque por outros motivos. Apanhou muito dos colombianos, brigou com eles, não conseguiu marcar um gol neles. Acabou recebendo cartão amarelo nesse lance questionável, o segundo na competição e o que tirou do jogo contra a Venezuela. Para complicar ainda mais a situação, ganhou um vermelho no final da partida. Nesta sexta-feira, até o final do dia, deve acontecer uma definição sobre o caso Neymar. A verdade é que até o pronunciamento do comitê disciplinar, ele está fora do jogo contra a Venezuela apenas. Existe a possibilidade dessa situação ser mantida, como também dele cumprir 2 jogos, como foi divulgado inicialmente. Existe ainda uma terceira hipótese, que é de uma pena maior. Vai depender da defesa apresentada pela CBF e do entendimento dos responsáveis em julgar o caso. O chileno Henrique Osses, que apitou a partida,
carregou na súmula sobre o comportamento do Neymar no jogo. Com a palavra, os cartolas da Conmebol para resolver este pepino. Olha, para ser bem honesta com você, eu estou preocupada com a seleção, com o time que o Dunga vai colocar em campo, como que ele vai suprir essa ausência do Neymar, que é o jogador que chama a responsabilidade naturalmente, porque nós não temos nenhum atleta que chegue perto do talento do Neymar. Bons jogadores, com qualidade, mas craque, quem é craque mesmo, fora de série, que jogaria em qualquer clube do mundo com o pé nas costas, fora o Neymar? Ixi, já era, Renata. A gente não tem mais Na sua época, Denilson, a gente ficava assim, ó, para escolher era difícil. Puxa, quem é titular, quem é reserva hoje, tá nivelado por baixo. Assim, guardadas as suas proporções, também tem a questão de você fazer a alteração, né? Você mudar a substituição. Na minha época também o time continuava jogando da mesma forma, né? Às vezes até melhor, às vezes quando você fazia alguma alteração. E na seleção brasileira atual a gente não tem essa possibilidade, né? A gente muda e a seleção continua jogando da mesma forma. Lógico que o Neymar é o divisor de águas, é o cara que chama a responsabilidade. Acho que está chamando demais até a responsabilidade. Acho que devia, dentro de campo, dividir um pouco mais essa responsabilidade. Para não ser tão cobrado, As escolhas em jogadas individuais, acho que ele deveria ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente nesse jogo. Ele explorou muito essa questão da jogada individual. E aí, quanto mais você tenta no espaço reduzido, a Colômbia marcou muito bem, você erra mais e, consequentemente, a cobrança é muito maior. Mereceu ser expulso, deu a cabeçada, tudo o que aconteceu, realmente o Neymar tem que pagar por isso, né? A questão da punição. Não sei se é um jogo ou se vão ser 2 jogos, né? Por enquanto, um jogo. Agora, com o julgamento, a situação pode ser alterada. Tá meio estranho isso aí, porque, na minha opinião, de começo, de princípio, tinha que ser 2 jogos, né? Suspensão dos amarelos, né? A suspensão pelo cartão amarelo e a suspensão do cartão vermelho. E aí sim, se pegar mais jogos, aí é uma outra coisa, vem o julgamento. Mas enfim, já que estão dando um jogo só pro Neymar por enquanto, tá no lucro. Tá no lucro, vai por mim que tá no lucro. Porque se a gente analisar a jogada do Neymar, a cabeçada é uma agressão, não é uma agressão? E a agressão, dentro do regulamento, pegar uns joguinhos, viu, pai? E é um momento também para a seleção mostrar que ela pode ser um algo mais, que ela pode superar o Neymar, não é? E eu acho que é bacana os jogadores se unirem, se quiserem jogar com vontade. Olha o que a Colômbia fez contra o Brasil, não é? Perdeu na estreia, foi um vexame e ganhou da seleção brasileira. Por que não ir lá e jogar bem contra a Venezuela, independentemente do adversário? É o que tem que fazer. Bom, falar de Campeonato Brasileiro, Denilson, clássico, na tela da Band, amanhã, Vila Belmiro, de um lado Santos, de outro Corinthians. E a gente sabe que no Santos, o time está na zona do rebaixamento, tem alguns problemas, sem o Robinho, sem o Lucas Lima, suspenso, e ainda tem o técnico na corda bamba. O Santos precisa do resultado. Há uma semana, Marcelo Fernandes só não deixou o cargo de treinador do Santos porque o comitê gestor do clube vetou a contratação de Oswaldo de Oliveira. Agora, a dinâmica do futebol pode ajudá-lo a recuperar o prestígio que carregava até dias atrás. Tudo porque o próximo adversário será o Corinthians, o rival que os torcedores santistas mais gostam de vencer. Ricardo Oliveira! Paixão na arquibancada, razão entre aqueles que vão entrar em campo. Acho que não seria a glória para nós uma vitória, sendo que nós temos uma competição inteira pela frente. E muito menos seria o desastre para a nação santista e para nós como jogadores se não conseguíssemos o resultado esperado, que é a vitória. Clássicos são especiais para torcedores e também para muitos jogadores, como, por exemplo, Ricardo Oliveira. Desde que ele chegou ao Santos em janeiro, já marcou 6 vezes em jogos contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Mesmo assim, fez questão de diminuir a importância deste retrospecto. Obviamente, as pessoas olham de uma maneira diferente e especial para o grande jogo. Eu entendo o futebol de uma outra maneira. Eu me preparo para cada jogo. Não importa se é um clássico ou se é um jogo contra um time de menos expressão. Matematicamente, Ricardo tem razão. Os 3 pontos em disputa independem do tamanho do adversário. Mas ganhar do Corinthians certamente ajudaria a deixar o clima mais leve.
justamente em um momento em que o atraso de salários voltou à rotina do elenco e novamente virou assunto na sala de imprensa. Não influencia, nós fomos campeões paulistas com a mesma situação, os problemas estavam aí e nós conseguimos superar todas as dificuldades. É bem verdade que com um elenco diferente, 2 dos principais jogadores do time não vão jogar neste sábado. Robinho está na seleção brasileira, Lucas Lima suspenso. Por sinal, Lucas recebeu uma carta do presidente Modesto Roma, na qual o dirigente o autoriza a negociar e até a realizar exames médicos no Porto de Portugal. E por mais que Modesto garanta que o jogador não quer deixar o Santos, a situação parece irreversível. Não sei se você vai lembrar, mas no Campeonato Paulista, o eleito como o melhor jogador foi o Ricardo Oliveira. E eu disse para você e disse aqui no ar que eu acreditava que o Lucas Lima, pelo campeonato inteiro, tinha sido superior. E acho um ótimo jogador, acho o Lucas Lima um craque de bola e acho que pode arrebentar na Europa, viu? Bom jogador dinâmico, né? Ele é um cara dinâmico. É um meia que está em extinção hoje, não só no futebol brasileiro, mas até mundial. Não, ele é um cara dinâmico, né? Ele é um cara, né? Ele não joga só com a bola, né? Sem a bola também ele participa muito do jogo, taticamente ele é muito inteligente. Engraçado, né? Mesmo o presidente falando que mesmo o Lucas Lima não querendo sair, mas o presidente está liberando ele para fazer exame médico e tudo mais, né? Tá mais ou menos o São Paulo com o Denilson. E o Ricardo Oliveira vai ter que ser o cara nesse clássico, porque o Santos desfalcado, sem a sua liderança do Robinho, um cara que tá numa grande fase, sem o Lucas Lima, sobra pro Ricardo. A gente não pode esquecer também do Renato, né? O Renato renovou com o Santos, um volante, tem experiência, muito importante nesse momento, com a garotada que provavelmente vai ter a oportunidade de jogar como titular, ou pelo menos de participar dos treinamentos. Ter Renato e Ricardo Oliveira como referência e tentar tirar o Santos dessa situação delicada do Campeonato Brasileiro. Olha, o São Paulo pode perder jogadores importantes. Será que teremos desmanche no São Paulo também? Ele não para. Vai pra lá, vai pra cá, gesticula, mostra e tem um bom preparo físico, viu? Sempre com as canetinhas na meia e papéis na mão, Osório é uma figura particular. Realmente ele é assim. Até quando as câmeras não estão ali, ele continua assim. É um cara elétrico, é um cara que para, explica, errou, volta, ensina. Ele não é um técnico de futebol, ele, como ele era chamado até lá, ele é prof realmente, ele é um professor. Professor de futebol e de espanhol também. Com certeza, você vai aprendendo aos poucos no dia a dia. Então fala aí alguma das palavras aí. A ser, condosca é conduzir. Ele fala bastante, principalmente para os zagueiros, porque ele tem uma visão diferente de posição tática, de disposição. A gente já sabe que o prof, ou professor, como preferir, é adepto do sistema de rodízio. E agora ele vai ter que botar em prática esse método mais uma vez, já que para domingo ele pode ter alguns problemas para escalar o time, problemas que podem se tornar maiores daqui para frente. Rodrigo Caio se despediu no início da semana e foi para o Valência. Paulo Miranda também está de saída. Semana que vem faz exames médicos para jogar no RB Salzburg, da Áustria. O contrato de Dória acaba no final deste mês. E o futuro do zagueiro ainda é incerto. E Denilson? O São Paulo já acertou valores com o clube dos Emirados Árabes. Agora só falta o volante aceitar a proposta. O futebol pede isso, o futebol brasileiro muito mais, porque precisa de recursos. E a venda de jogadores é natural em qualquer equipe do futebol brasileiro. E tem que correr atrás, tem que suprir essas ausências. E é justamente em suprir ausências que Osório tem que se preocupar neste domingo. Denilson torceu o joelho e no treino desta quinta-feira ficou no refis. O Rogério Ceni não treinou nenhum dia essa semana e é pouco provável que enfrente o Avaí. Mas nem tudo é má notícia. A Justiça negou o pedido de Pato para ser liberado do Corinthians. Consequentemente, o empréstimo do jogador com o São Paulo permanece pelo menos até setembro, quando uma audiência acontece para definir o caso. O atacante joga domingo no lugar de Luiz Fabiano suspenso. O Pato é um jogador que nos ajuda bastante dentro dos jogos. Você pode ver aí os jogos que ele pôde jogar, ele nos ajudou com gols, enfim. É um jogador importante, é um jogador que supre uma ausência do Luiz Fabiano, como o Luiz não vai jogar. É complicado suprir uma ausência na altura do Luiz Fabiano. Então acho que ele pode suprir tanto um contra o outro. Quem joga pra gente não tem tanta diferença, porque são dois jogadores de qualidade e quem ganha é o São Paulo.
Agora, não pergunte ainda sobre o time. Como o treino de quinta foi praticamente todo fechado à imprensa, a escalação ainda é um mistério, que pode estar anotado na inseparável prancheta do professor. Respostas só na próxima aula. Olha, já vocês vão ver que Tite reabre as portas do Corinthians para Alexandre Pato. Mas antes da gente falar sobre isso, o Felipe Bueno traz as informações sobre essa estreia do Marcelo Oliveira, técnico agora do Palmeiras. Quais são as armas palmeirenses contra o Grêmio, hein, Felipe? Pois é, Renata, e uma coisa que eu considero muito legal no trabalho do Marcelo Oliveira é essa forma dele se comunicar. Ele não é aquele cara que senta aqui em cima na sala de entrevistas e fica fazendo burburinho, fica fazendo mistério, fica fazendo suspense. Não, ele senta ali e responde a tudo que lhe é questionado com a maior naturalidade possível. Por exemplo, Zé Roberto, grande ídolo entre os torcedores do Palmeiras. Zé Roberto vai para o banco. Ele falou que conta, sim, muito com o Zé Roberto, que o Zé Roberto vai jogar com ele. Nesse jogo contra o Grêmio ele fica à disposição, mas que ele é importante em diversas áreas que envolvem aqui o clube. Cleiton Xavier, a mesma coisa, disse que o Cleiton Xavier também está nos planos, mas que para essa situação específica deste confronto com o Grêmio, o Cleiton Xavier também vai aguardar a oportunidade no banco de reservas. Marcelo Oliveira que também falou, sobre essa primeira semana de trabalho dele aqui com esses novos jogadores, na verdade uma primeira semana, mas que não foi nem completa ainda, os primeiros 4 dias de Marcelo Oliveira à frente do Palmeiras. Os primeiros dias de trabalho aqui foi muito bom, eu fiquei impressionado com a estrutura do clube, com as ferramentas de inovação que existem aí para que dê um conforto maior, uma tranquilidade ao jogador. E gostei muito do ânimo e do comprometimento de todos, alguns até querendo fazer trabalhos complementares e isso é importante, esse interesse de evoluir, de crescer, de melhorar. E acho que temos um time técnico e estamos num processo de formação de time. Às vezes tem um elenco de boa qualidade, mas você precisa formar um time. O time é uma engrenagem. Essa engrenagem ela vai funcionando de acordo com a característica dos melhores jogadores no momento. Sem dúvida, já o conheço como um grande jogador. Acho que vai somar muito pela experiência, pela capacidade. E agora para frente eu vou prestar mais atenção sim na equipe do Paraguai. A gente acompanha como técnico, é um dever também acompanhar tudo, Série B, Série C e principalmente uma Copa América, para observar jogadores e também observar o tipo de jogo que está fazendo e agora muito mais porque esse jogador vem aí para somar bastante, é um elenco que já admito que tem uma boa qualidade. Pois é, e o Marcelo Oliveira, é claro, também falou sobre a situação do Valdívia. Isso é algo totalmente normal aqui no Palmeiras. Qualquer treinador que passa por aqui, ele é questionado a respeito deste assunto. O problema é que agora o contrato do Valdívia está por encerrar. E o Valdívia está com a seleção chilena na disputa da Copa América. Fala aí, Marcelo Oliveira. Olha, em relação ao Valdívia, basicamente responderia aquilo que te falei da outra vez. Nesses dias o Alexandre estava fora, eu concentrei toda a minha energia no time, no trabalho que poderia ser feito e nesse compromisso importante que a gente tem aí contra o Grêmio. É uma situação que o jogador está fora e ele tem uma situação de contrato. Acho que a diretoria pode responder até melhor sobre isso. E ele pode ser importante aqui e se não estiver, a gente vai valorizar os jogadores que estão trabalhando. Gente, deixa eu mostrar aqui, ao lado de Denilson Show, nosso Paulo Roberto Martins, Ronaldo Giovanelli. Tá frio hoje em São Paulo, muito frio. Você, Renato, você está perturbadoramente linda. Nossa, obrigada, perturbadoramente. Olha o tio, meu. Segura. Não, segura. Vamos respeitar a bicicleta dos outros. Segura, hein, velho. Segura, meu. Fica na tua que você tá feio. Não respeita mais ninguém, velho. A beleza ímpar da televisão brasileira. Obrigada, Paulo, obrigada. Figura superlativa. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Agora é o seguinte, o Tite, hoje, em entrevista coletiva, lá no Corinthians, Ronaldo,
reabriu as portas para Alexandre Pato. É mesmo? É porque tá saindo muita gente. Tá saindo muita gente, uma reformulação. Quer ouvir? Isso é normal. Vamos ouvir para você analisar? E o Denilson e o Paulo também? Olha só. E força. Se houvesse alguma sinalização e o Pato pudesse voltar nesse momento com quebra de contrato com o São Paulo, você gostaria? Primeira coisa, se voltasse e tivesse a grana, ficava Guerreiro, Emerson, Fábio Santos e tal. Esse tudo ficava, nem saía. E eu estou falando aquilo que o presidente também falou para vocês. Todos os atletas, inclusive ele. É do clube, é patrimônio do clube, é aqui para trabalhar. Bom, ouvimos as palavras do técnico Tite. Qual a sua interpretação, Ronaldo? Ele tá certo, né? Os melhores jogadores, você não pode abrir a porta e jogar para fora, né? Ainda mais pensando num campeonato como esse, pensando na Libertadores, para você classificar num campeonato tão difícil. Acho que o certo é você ter os melhores jogadores ali, trabalhando. É o que ele pensa, mas só que vai sair muita gente. A realidade é outra história. E vai chegar muita gente também? Eu creio que não. Eu acho que dessa vez, depois de mais de 80 ou 100 anos de história do clube, agora vão abrir as portas para a molecada também. Está na hora de você avaliar, ver quem realmente está com o sonho ali em dia, querendo jogar no time principal. Eu acho que o Tite vai abrir as portas também para esse sonho agora dessa molecada realizar ali no dia a dia, ser realizado no dia a dia e no trabalho com ele. Só que o problema, viu, Paulo, é que não é porque o Tite acha que os meninos precisam de uma chance, porque o Tite abriu os olhos para a juventude do Corinthians. É porque a necessidade pede. Infelizmente, é por isso. Não porque foi um planejamento, que o Corinthians investe muito dinheiro nas categorias de base há muito tempo, mas utiliza pouco no time principal. O grande problema, e o Ronaldo, que tem um tamanho de 2 metros aqui, mas muito tranquilo. Esse produto aqui é bruto, rapaz. Só tem tamanho, porque na hora... Agora até papagaio tá falando na televisão aí, rapaz. Na época não abria a boca, tinha medo do tamanho, da brutalidade, agora tá falando aí. Disseram que ele não mandava nada lá, agora... É o seguinte, agora tá falando aí. O problema é que a base não é do Corinthians. A base tem dono. Você está entendendo? Esse é o grande problema do Corinthians para tentar aproveitar essa molecada. É o caminho. É o caminho. É o caminho do São Paulo, é o caminho do Santos. Tem que aproveitar a molecada porque não tem dinheiro. O único time que tem que estar gastando, e acho que está gastando mais do que pode e do que deve, é o Palmeiras. O resto tem que apelar mesmo para a base. O problema da base do Corinthians é que ela tem dono. Ela não é do Corinthians. Esse é o grande problema. Agora, Denilson, Pato de volta, ele aceitaria primeiro? O Corinthians acha que isso é viável? Será que seria uma boa solução para o time, para o Tite e para o Pato? Para mim não seria uma boa solução para ninguém, para nenhuma das partes, nem para o Corinthians, nem para o Alexandre Pato. Concordo. Para mim não seria boa a volta do Alexandre Pato para o Corinthians. Até digo mais, além da questão profissional, daquela questão de entrega e tudo mais, que o Pato não jogou bem no Corinthians, agravou a situação do Alexandre Pato com essa questão da justiça, né? De ele processar o Corinthians, tentar rescindir esse contrato. Não vejo clima nenhum para o Alexandre Pato no Corinthians. Já vejo uma situação delicada com o São Paulo. Você imagina em dezembro... Não está delicada com o São Paulo. Não está porque foi em comum acordo. Denilson, porque a partir do momento que você entra com o processo numa empresa, ela não vai deixar você trabalhar. Ela vai tirar você e ser no mundo inteiro. Mas mesmo assim... Mas é que hoje os clubes não se dão ao luxo de perder estrelas como o Pato. Mas a grande realidade, Denilson, não sei se você concorda comigo. Tentaram uma manobra aí, tentaram uma manobra. Eu estou contigo nessa. A grande realidade é que o Pato não tem o perfil do Corinthians. Eu não acho que... Não tem perfil para jogar no Corinthians, para ser atleta do Corinthians, não é? Ele é indolente, ele é desligado, e o Corinthians não permite isso com os seus jogadores. Tá, indolente já moiou. Indolente, já moiou. Já me perdi. Só com indolente já não dá para jogar. Agora, quem conhece o Pato desde criança, lá quando ele estava na categoria de base do Internacional, o Chico Garcia, nossa celebridade. Estarei com o Chico no próximo sábado, apresentando Miss Rio Grande do Sul. É claro que os holofotes não são meus, são do Chico. Ele vai desfilar? Ele já pediu vestido emprestado, menina? Não. Ô, Chico, é o seguinte, Alexandre Pato retornando ao Corinthians, será que ainda há essa possibilidade? Isso é viável? Boa tarde, Chiquito. Tu é bonito, hein, cara? Boa tarde, Renata. Um beijo pra você. Tudo inveja desses caras aí. Estamos te esperando aqui semana que vem pro nosso Miss Rio Grande do Sul. Agora, sobre o Pato é um baita jogador.
Eu até acho que, concordo com o Paulo, que em determinados momentos ele se desliga do jogo, ele não tem aquele espírito que as pessoas exigem dele, mas a qualidade técnica dele é indiscutível. E eu acho que a gente tem que parar com esse mimimi. Não há mais espaço para mimimi no futebol profissional de hoje. Claro que uma ação judicial, ela complica um pouco as coisas, mas não está impedido de retirar a ação e, pelo que ele custou ao Corinthians, dele ir lá dentro de campo e dar a resposta. Ah, não deu na primeira passagem? Verdade. No São Paulo se joga aquém do que se espera dele, sempre o Pato joga aquém do que se espera dele, porque a gente conhece a qualidade dele há muito tempo. Mas eu acho que o Corinthians, até por ter perdido grandes jogadores, o que vocês queriam que o Tite dissesse? Que não aceitaria o Pato? É lógico que o Pato hoje jogaria fácil no Corinthians, seria abraçado pelo Tite, receberia o apoio necessário e poderia sim dar a boa resposta. E esse negócio de perfil jogador com clube, eu acho que o cara tem que entrar em campo e jogar bola, e isso o Pato sabe fazer. Chiquito, tá contundente o menino hoje, hein? Contestador, contestador. Peraí, antes do Everton opinar sobre isso, que eu ouvi a voz do Everton, que veio rapidamente lá de BH, eu quero só ouvir mais uma vez o Tite falando sobre o Pato. Se houvesse alguma sinalização e o Pato pudesse voltar nesse momento com quebra de contrato com o São Paulo, você gostaria? Primeira coisa, se voltasse e tivesse a grana, ficava Guerreiro, Emerson, Fábio Santos e tal. Esse tudo ficava, nem saía. E eu estou falando aquilo que o presidente também falou para vocês. Todos os atletas, inclusive ele. É do clube, é patrimônio do clube, é aqui para trabalhar. Everton, é contigo agora. Bem-vindo ao programa. Ui! Beijo, Renata Guimarães. Tá emagrecendo, hein? Meu guru Paulo, Roberto Martins, Alô, elegância, hein? Usando branco, tá emagrecendo, hein? Estamos aí malhando. Olha aqui, brincadeiras à parte, é muito bom destacar que vejo que a diretoria do Corinthians está agindo com muita inteligência. Se não tem dinheiro, para não se endividar mais, para não atrapalhar mais o clima, que já é difícil, sem grana. Então, não dá para segurar. Guerreiro pediu bobagem, é ídolo, fez gol importante, pediu bobagem, tchau. Não dá para ficar com shake, Fábio Santos vai embora. Então, vejo que a atitude está correta. Tem que segurar, tem que sanear. O Pato é bom jogador. Aliás, o Ronaldo vai ter que engolir o Pato com osso e tudo. Pena, osso e tudo. O Pato é bom jogador? É bom jogador. O Pato é craque? Não é craque. Pode ser importante no Corinthians? Sim, pode, principalmente pelos jogadores que o Corinthians perdeu. Então, vejo como natural a volta para o Corinthians. O Tite quer, talvez o jogador queira, mas será que a torcida quer? Será que a torcida aceita 1, 2 jogos com atuações ruins? Não sei se a torcida do Corinthians terá paciência com o Pato. Sinceramente, eu fico temeroso com a volta dele ao Corinthians. Vou tentar responder a sua pergunta, Everton, com a nossa matéria. Alexandre Pato de volta ao Corinthians. Para o jogador, um pesadelo. Para o Corinthians, uma realidade. Emprestado ao São Paulo, o atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2016. Tentou rescindi-lo na semana passada, alegando atraso de 10 meses no pagamento dos direitos de imagem. Mas a justiça negou o pedido da liminar e adiou a decisão para um julgamento que vai acontecer no dia 3 de setembro. É claro que até lá muita coisa ainda pode acontecer, mas nesse momento a tendência é que o Corinthians ganhe a causa. E nesse caso, o Pato teria que voltar a vestir o manto alvinegro no ano que vem. Resta saber se há clima para isso. Em 2013, o atacante foi contratado pelo Corinthians junto ao Milan por mais de 40 milhões de reais, a transação mais cara da história do futebol brasileiro, na tentativa de alavancar o marketing do clube, a exemplo do que foi feito com o Ronaldo entre 2009 e 2011. Com a camisa 7 no Parque São Jorge, no entanto, foram 62 jogos disputados, 17 gols marcados, 2 títulos conquistados, a Recopa e o Paulistão de 2013. Mas o estilo de jogo jamais combinou com a história do clube. Acho que não dá para exigir que o Pato jogue como joga um jogador com pegada. Ele não é um jogador com pegada, aqui a gente gosta disso, é da cultura do Corinthians, ter um jogador de pegada, né?
que todos tenham a pegada, a raça corintiana. Pois é, contratado para ser a grande estrela do elenco, com o tempo, o atacante assumiu a reserva da equipe comandada pelo técnico Tite e virou o principal alvo da torcida nos momentos de crise. Como se não bastasse toda a falta de identidade com a Fiel, no final de 2013, Pato ainda foi responsabilizado pela eliminação do Corinthians pelo Grêmio na Copa do Brasil. Definido, bateu, Eu treinei assim, eu bati, eu queria bater e infelizmente ele ficou no meio e pegou. Você acha que na hora da decisão teria que bater um pouco mais forte, passando correr o risco muito grande? Eu treinei assim, então eu bati e errei. Depois daquilo, a saída foi emprestar Pato ao São Paulo numa troca envolvendo o meia Jadson. E de 2014 para cá, pelo tricolor, o atacante ao menos vem se mostrando mais eficiente. Já são 25 gols em 68 partidas. Nada que lhe garanta a condição de titular absoluto da equipe. Nesse período, contudo, agora a camisa 11 deixou claro que voltar ao timão definitivamente não está nos planos. Já nos primeiros meses no Morumbi, ainda que o contrato o impedisse de enfrentar o ex-clube, fez questão de comemorar pelo Twitter a vitória São Paulina no Clássico Majestoso. Uma situação que incomodou o dono dos direitos do atleta, que queira ou não, ainda tinha a esperança de recuperar o investimento. Nós emprestamos ele para ver se ele readquire o futebol dele. Espero que ele jogue muito, porque nós precisamos recuperar os 15 milhões de euros que gastamos nele. Eu não falei nada de errado, eu acho que entenderam do modo errado, mas eu torço pelos companheiros que eu jogo hoje. Agora, a 6 meses do fim do empréstimo ao São Paulo, a tentativa frustrada de rescindir na justiça o contrato junto ao Timão deu a largada para uma espécie de contagem regressiva para a definição do futuro de Alexandre Pato. Uma novela que ainda promete muitos e muitos capítulos. Você acredita que ele vai jogar no Corinthians no ano que vem? Olha, eu acho que clima até teria, mas eu acho improvável que isso aconteça. Porque não só a vontade dele, como é a vontade nossa também, é tentar negociá-lo aí na próxima janela, na janela do fim do ano de 15. Então eu acho muito pouco provável que ele vista a camisa do Corinthians novamente. A vontade dele e do Corinthians é uma transferência nesse meio do ano? Seria o ideal se chegar alguma oferta que o clube aceite, ele também, algum clube legal. A gente vai tentar negociá-lo sim. Se o São Paulo quiser comprar o Pato nessa janela, são 10 milhões. Não vai, não acho que vai mostrar interesse nisso não. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, exatamente. E para uma proposta de fora, aí depende do valor. Depende do valor. Dito isso, a única certeza é que domingo que vem, contra o Avaí, Pato vai completar o 7º jogo pelo São Paulo no campeonato. Assim, estará impedido de defender qualquer outra equipe da Série A do Brasileirão até o final do ano. E como o tricolor, nesse momento, não demonstra poder financeiro para contratá-lo em definitivo, se nos próximos 6 meses o atacante não arrumar um clube estrangeiro disposto a levá-lo para longe daqui, o retorno ao Corinthians será inevitável. Aqui é Corinthians. Lá vem o pato, pataqui, patacolar. E aí, Ronaldo, pra você, tem clima pra esse retorno? Não. Pode falar a verdade. Ninguém tá vendo, nós não estamos ao vivo. Acho que o retorno mais viável aí dessa transação é o retorno do Cascaio, né? Dessa transação toda do Pato, Corinthians, Pato, porque gastou-se uma fábula para trazer o jogador, não correspondeu, agora ele está numa outra agremiação. Eu acho que o retorno que o Corinthians espera agora é do Cascaio, não do jogador. Agora, Chico Garcia, até hoje, será que a torcida do Corinthians ainda não lembra daquele pênalti que o Pato perdeu contra o Grêmio? É verdade. O que é, Ronaldo? Eu lembro. Lembra sim, Renata, mas eu imagino que num primeiro jogo que ele entre, daqui a pouco num clássico, que marque gols, a torcida esquece. Porque o Corinthians pagou pelo jogador, ele é patrimônio do clube, e eu acho que o Corinthians não consegue mais negociá-lo no momento atual por um valor parecido com esse.
Ô, Chico, você tá acreditando? Ô, Chico. O Chico tá meio Ô, Chico, esse negócio da missa aí, dia 27, tá te fazendo mal, velho. Tá te fazendo mal. Você acha, passional, você acha que o Corinthians... Você acha que o Corinthians... sabe disso. Ô, Chico, você acha que o Corinthians e o Tite... Você acha que os caras querem o Alexandre Pato? Você acha que o Alexandre Pato quer voltar pro Corinthians, de verdade? Abra seu coração. Clube, abra seu coração. Respira. Mas faz o quê? O jogador custou... Olha o valor que ele custou, ele precisa jogar. Você acha, então, que o Corinthians quer Aí o Alexandre Pato? a vontade fica em segundo plano. Não Quem? sei se quer, mas a vontade é secundária, porque ele custou e precisa dar resposta. Tá bom. Agora, a verdade é a seguinte, Essa resposta vai demorar claro que não quer. Um negócio mal feito pelo Corinthians, muito mal feito, e que gerou um monte de jogadores bons e que foram embora. Por exemplo... Um negócio mal feito em nome do Corinthians, né? Não, mas porque o clube é o Corinthians. Lá estavam, que na época... Mas todo mundo elogiou. Que fizeram a contratação, foi uma coisa de louco, mas não correspondeu. A verdade é essa. Mas, Chico, uma coisa é elogiar, desculpa, Ronaldo, uma coisa é elogiar uma contratação e outra coisa é essa contratação não corresponder. Que não vai ser nem a primeira e nem a última vez no futebol. A gente está falando aqui, certa. O Corinthians está tentando contratar o Alexandre Pato. Pô, demais, pô. Alexandre Pato, tá louco? Demais, é bom jogador, jovem, tem mercado e tudo mais. Uma coisa é não render. Não sei se você concorda comigo nisso. Não, o problema é que o Guerreiro mesmo... Mas eu não posso dizer que o Corinthians errou na contratação. Você pode dizer o que então? Diga. Pode dizer o quê? Que é bom que ele não deu certo, que ele não correspondeu. É o que nós estamos falando aqui, velho. Olha, o Guerreiro não disse nunca diretamente, mas insinuou várias vezes que tinha jogador que ganhava muito no Corinthians, que o Corinthians pagava muito por esse jogador, em que, baseado no que o Corinthians já tinha feito, ele estava construindo aquela proposta lá no início da negociação. Então, ganha muito. Isso também é um equívoco do Guerreiro. Ele tem que negociar o contrato dele, o valor dele, o que ele joga, o que ele representa para a entidade. Não discutir o salário do companheiro. Não, é que ele olha o seguinte, olha, esse aqui ganha tanto, não rendeu, não faz nem a metade do que eu faço, então o meu valor é esse. Foi assim que ele achou uma base. Assim também o Guerreiro usou. O Guerreiro usou o Emerson também, que o Emerson ficou lá na cobertura dançando, enquanto ele estava tomando pancada aqui e pegou até dengue, né? Exato. Pegou dengue e depois teve que voltar meia boca. Então, você não pode realmente olhar para o companheiro em termos de contrato. Agora, mas isso não, parece uma pergunta. Isso não acontece nos clubes? Isso acontece ainda mais com o empresário, né? Que o empresário hoje ganha mais que jogador. Então ele fala, olha lá, pagaram tanto no Pato, pagaram tanto no Everson, e pra você não estão dando nada. Então, mas o fato do empresário observar esse detalhe não quer dizer que o jogador tem que ele vir a público e falar. O empresário que fale, não o jogador. Isso é antiético. O Guerreiro, nesse ponto, pra mim, foi lamentável. Agora, Everton, mas acho que tem coisas éticas. Por exemplo, o Tite tem o mesmo empresário que o Pato. Não tem? É mesmo, hein? Pois é. Não, mas é verdade, não, mas o Tite poderia fazer uma ponte, alguma coisa, mas não está fazendo, está na dele. Agora você foi fundo, hein? Por quê? Isso tem um peso. Não, mas ele disse que quer o cara de volta. Porque você lembra quando o Mano era o técnico do Corinthians? O técnico do Corinthians era o Mano e o empresário do Mano era empresário de alguns jogadores. Não, mas uma coisa eu vou dizer, faz muitos anos... Não, gente, faz muitos anos que o Gilmar Veloz está com o Tite e com o Pato, mas muitos anos, muito antes de qualquer circunstância de Tite no Corinthians e Pato no Corinthians. Sim, mas agora... Isso desde sempre. Mas o momento é esse. Pato pode voltar e o Tite está lá. Tite quer ou não? O Veloz pode ter um peso nisso ou não? Pode, não sei até que ponto. Aí eu não sei, mas só a gente vai ouvir de novo o Tite. De novo, Tite? Outra vez, Tite! Se houvesse alguma sinalização e o Pato pudesse voltar nesse momento com quebra de contrato com o São Paulo, você gostaria? Primeira coisa, se voltasse e tivesse a grana, ficava Guerreiro, Emerson, Fábio Santos e tal. Esse tudo ficava, nem saía. Eu estou falando aquilo que o presidente também falou para vocês. Todos os atletas, inclusive ele. É do clube, é patrimônio do clube, é aqui para trabalhar. E aí, Everton? É patrimônio do clube, é aqui para trabalhar. Então ele está abrindo as portas do clube para o Pato. Só que eu acho que o Pato deu uma baita de uma apunhalada nas costas do clube Corinthians. Porque quando ele foi para a justiça para pedir o desligamento e a não sequência do contrato, é a demonstração maior de que ele não quer jogar no Corinthians. Aí vão levar o cara para lá de volta. 10 meses. E aí vai se expor novamente. Tudo bem, mas isso é outra história. O que eu estou dizendo agora é a volta ou não dele ao clube. Aí vai se expor novamente. O primeiro jogo que ele jogar mal, começar a fazer
gracejo, cair e tal, a torcida vai pegar no pé e o Tite vai ficar numa situação muito difícil. Eu acho que é insustentável, acho que não tem que voltar, eu acho que o Corinthians tem que negociar. Valeu, Everton, valeu. Olha, na sequência, Mercadão da Bola, chegadas e saídas, tá movimentado, quem diria, no mês de junho, já. Quem diria? Agora eu quero falar com você que perdeu os dentes, usa dentadura e não está feliz com a aparência do seu sorriso. Quer voltar a sorrir? Comer de tudo sem se preocupar? A SP Implantes tem a solução. Com a colocação de alguns implantes dentários, é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. Com o céu da boca livre, você vai voltar a ter o prazer de comer bem. Em alguns casos, esse tratamento pode ser concluído com a carga imediata em até 3 dias. É muito rápido. Outra opção para você conquistar o sorriso que sempre sonhou é com essa prótese que está fazendo o maior sucesso. Ela é semiflexível, livre de metais e colocada sobre seus dentes, devolvendo estética e função ao mesmo tempo. E o melhor, sem uso do motorzinho ou anestesia. Além disso, a SP Implantes realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos e tem várias unidades na cidade de São Paulo, no ABC, Guarulhos, Osasco e Jundiaí. Então ligue para 0 Operadora 11 21 25 3131 e agende a sua avaliação. Está a fim de mudar? Então mude seu sorriso na SP Implantes. Tá feia! Tá ruim! Tira já, não serve. Não serve. Tira e monta, tem uma linha para suportar uma gema, caramba! Tira. Nesta terça, Masterchef. Hoje tem Liga Mundial de Vôlei Masculino. Venha torcer na Band. Nossa seleção quer se manter na liderança do grupo. Pontaço do time do Brasil. Desta vez o desafio é em Roma. Vamos bloquear o ataque do nosso mais forte rival. Itália e Brasil, ao vivo. Comentários Virna e Marcelo Negrão. Essa é a bola, é isso aí que tem que acontecer mesmo. Hoje, 10 para as 3 da tarde. Estamos juntos na Band. Arraial de ofertas do Arthur Shopping Cristal. Tem cada carro bom e as condições são mais doces do que pé de moleque. Os melhores seminovos de São Paulo estão aqui. Mais de 1000 veículos para você escolher. E nesta semana nós temos ofertas imperdíveis com financiamento facilitado. Arthur Shopping Cristal Sul fica na Avenida Nações Unidas 22.505, Interlagos, arthurshoppincristal.com.br. Apoio da BV Financeira. Existem muitos prazeres na vida. O prazer de um bom jogo, ou de sair de férias, ou de dar e receber um bom presente. Mas existem prazeres aos quais ninguém resiste. O prazer de uma boa carne, o da amizade, o prazer de uma boa bebida. Os prazeres mais irresistíveis de São Paulo estão na churrascaria Prazeres da Carne. A melhor carne e os melhores prazeres. Prazeres da Carne, porque viver com prazer é muito melhor. Lasqueira! Arraial de ofertas do Arthur Shopping Cristal. Tem cada carro bom com Padre Chico. E as condições são mais doces que pé de moleque. Os melhores seminovos de São Paulo estão aqui. Mais de 1000 veículos para você escolher. E essa semana com Padre Chico? Ah, comadre Lu! Nessa semana, comadre Lu, tem oferta imperdível com financiamento facilitado. Arraial de ofertas do Arthur Shopping Cristal Leste. Avenida São Miguel, 1068, em autoshoppingcristal.com.br. Apoio BV Financeira. Amanhã na Band. Tem ponto no Grande Slam de vôlei de praia. Tem bola na rede. Band Esporte Clube. Tem história. Gol, o grande momento do futebol. Tem Brasileirão. Santos e Corinthians. Esporte Vasco. Amanhã tem tudo o que você gosta. Estamos juntos na Band. Olha só, na sequência, Mercadão da Bola. Quem tá chegando, quem tá saindo, muitas novidades aqui no Jogo Aberto, mas a vida é cheia de momentos importantes. É seu filho que passou no vestibular, é o aniversário de alguém da família, ou então é uma promoção que você ganhou no emprego. E o que a gente faz nesses momentos? Corre para falar com os amigos, com os parentes, com as pessoas que você gosta. Porque momentos importantes não podem ficar para depois, não é, Ronaldão? Então olha só essa dica. Com o Claro Fone, você fala ilimitado com qualquer
fixo da sua cidade por apenas R$ 19,90 por mês no Combo Multi. Você conta todas as novidades para quem você quiser e não precisa se preocupar com o valor da conta. Além disso, você tem serviços inteligentes grátis, como Conferência 13, identificador de chamadas e chamada em espera. Não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora 4004-8021 e peça já o seu. Claro, é você quem faz o agora. Agora o Bruno Monteiro entra aqui no telão do Jogo Aberto para falar sobre os possíveis reforços do Corinthians. Tem nomes em pauta, hein, Bruno? Conta pra gente. Tem nomes em pauta sim, Renata. Como nós adiantamos mais cedo, realmente, Theo Gutierrez, que está no River Plate, interessa ao Corinthians, pediu 10 milhões do River Plate, está um pouco complicado, mas essa é a negociação que está rolando. Rildo tenta liberação na Ponte Preta, se conseguir liberar da Ponte Preta, vai pintar aqui no Corinthians. Dentinho está treinando aqui, pode ser um novo reforço. O René Júnior está treinando aqui também, pode ser outro reforço do Corinthians e tem jogador indo embora também, né? O Petros está indo jogar no Betis da Espanha, está encaminhando a negociação, o Betis do Denilson, está indo para lá o Petros e o Fábio Santos, está quase tudo certo para ir jogar no Cruz Azul. Falta detalhe, o Corinthians acertou tudo, falta só o Fábio Santos assinar o contrato lá, pegar a proposta salarial e também o tempo de contrato. Agora, uma informação de bastidor exclusiva, viu? Ontem, quando o Fábio Santos foi dizer para o Tite que estava indo embora, o Tite ficou possesso, bravo. Foi até a sala do Edu Gaspar e disse para o Edu Gaspar: olha, vocês estão vendendo o meu capitão, vocês estão desmanchando o time, assim não dá. Ficou bravo o Tite. Porém, o Edu Gaspar teve que explicar para ele que, infelizmente, era a situação econômica do time. Moral da história, idas e vindas no Corinthians. Vamos ver o que o Tite falou sobre essa reformulação que tanto está incomodando ele. Tite, na sua opinião, René Júnior, Dentinho, Rildo são nomes que os torcedores do Corinthians gostariam de ver aqui no Corinthians? Vocês ficam me falando de jogador que está saindo, que nem saiu e tal. Agora vocês estão falando de jogador que pode entrar ou que não está. Tem a direção aí para falar, o Edu, que pode, o Alessandro, que pode falar mais a respeito, em cima de negociação. Qualquer situação que eu coloque aqui, e eu tenho para o torcedor corintiano, eu tenho um cuidado muito grande. Quando eu falo que gera valores e que o técnico, para mim, não deva interferir em situação de valores, ele também tem que ter o cuidado para não falar jogador que possa vir para o clube. Porque se há o interesse do técnico, para o clube é ruim que o técnico fale. O que vale X, se o técnico fala, vai valer X mais um. E vai onerar o clube. E eu tenho muito cuidado em relação a isso. O Corinthians é um time que precisa de reforços, na sua visão? Você precisa de jogador para completar o teu elenco lá, para você conseguir botar um time bom em campo? O time do Corinthians precisa sempre, em qualquer circunstância, da maior qualificação possível. E ela tem que ser compatível ao seu poderio financeiro e à sua responsabilidade. Que foi liso. Me permite? Permito Com relação sempre. à torcida do Corinthians, fique bem atento. Esse negócio desse argentino aí, como é que é o nome dele? Theo Gutierrez. É colombiano, não é? Não se assanhem muito, porque isso custa dinheiro. Não se assanhem muito. 10 milhões o River está pedindo. Que alguém falar e banque, compre ele. Tem gols dele aí pra gente já poder situar um pouquinho. Agora, os outros torcedor que foram brasileiro aí, que não conhece o Rildo, o Gutierrez. O René, não sei das quantas, tudo refúgio do Santos. Não serviu lá, não vai servir para o Corinthians. Dentinho, no Shakhtar, nem jogava. E quando jogava, de lateral. Era lateral do time do Shakhtar. Então, fica atento aí, porque isso não é reforço, não. Isso é preenchimento de vaga. Ronaldo, concorda? O Paulo, acho que é o frio. Ele pegou esse frio hoje de manhã aqui em São Paulo, congelou um pouquinho. Porque reformulação, ela passa pelo crivo do treinador e, ao mesmo tempo, pode dar certo, sim. Porque aqui todo mundo criticou o Guerreiro. O Guerreiro, esse cara jogou aonde? E foi o que foi. Agora, se tem o Gutierrez aí, eu concordo com você só nesse sentido, porque é um cascaio que o Corinthians, no momento, não tem. Então. A não ser que o Papai Noel antecipe alguns meses e traga esse presente ao Corinthians. O Dentinho pode dar muito certo. E o Dentinho... Nem joga no Shakhtar. O Dentinho joga, mas ele tem identidade com o Corinthians. Ele é lateral, meu amigo. O cara que é centroavante, artilheiro, ele é o artilheiro do século do Corinthians. Deixa eu falar, o Robinho... O cara que joga... O Robinho nem jogou lá e aqui no Santos voltou e deu certo. Estamos falando do Corinthians. Estamos falando do Corinthians. E tá pra ir embora também. Estamos falando
de Dentinho. Então não vem falar, não. Não ponha Robinho na conversa com Dentinho. O cara veste a camisa, o cara veste a camisa. Falando de Dentinho, você embute o Paulo, Robinho, é uma heresia. É a mesma coisa, não funcionou fora do time. É heresia. O Dentinho era lateral no Shakhtar quando jogava. Lateral lá, quando jogava. Olha só, eu quero aqui, a gente não vai falar só do Corinthians, eu quero ouvir um jogador do Santos. Tá fazendo boa, Renata. Gostei, Renata. O salarial de novo. Essa questão do atraso, ela é mais um complicador no momento delicado ou acaba não indo para campo? Não. Nós fomos campeões paulistas com a mesma situação. Os problemas estavam aí e nós conseguimos superar todas as dificuldades. Que vergonha. Peraí. Só o Santos. A denúncia aí tá devendo ainda. O Santos mas o presidente falou aqui pro Denilson que não estava devendo. O São Paulo o Modesto falou pra você. O São Paulo não deve. O Corinthians não paga um ano. Um ano. Tá falando do Santos agora. Agora tá falando do Santos. Mas o Palmeiras tá em dia. Salário atrasado, meu amigo. Acabou o programa. O Corinthians não paga um ano. 12 meses sem pagar. 12. Olha, o Neto tá chegando com os donos da bola nas programações locais. Um ótimo final de semana pra todo mundo. O que é? Você tá fazendo pilates. Gente, eu vou embora para junto. Tá fazendo pilates. Vai pro mim. Olha, papai. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that. I can't take it. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus proteja todos os nós. Sexta-feira, hoje é dia de ir fazer um monte de coisa boa. Bradesco Esportes FM 94,1, presença do Guilherme, que está aqui, que joga da Udinese. Obrigado. Obrigado, Neto. Eu que agradeço o convite. É uma honra você estar aqui. Há um ano já na Udinese? Um ano. Vai fazer um ano agora, quando eu voltar. Então tá bom. Então deixa eu aumentar aqui para escutar você melhor. Grande Vladimir. Grande que Neto. Bonito que você tá, cara. Você é lindo, Vladimir. É pra esconder a neve. Pra esconder a neve, né, meu? Quantos anos você veste branco toda sexta-feira? Há 38 anos. 38 anos. 38 anos. Eu tô com 40, então fazem 2 anos. Eu tinha 2 anos. 2 anos você já vestia branco. Grande Decilo que está aqui, nosso repórter que faz depois das chuteiras, arrebentando, que por sinal também vai entrar no Band Esporte, no Baita Amigos. E Wagner Veloso, também aqui de Araras, que vai para Conchal e vai fazer o jogo amanhã. Fazer o jogo amanhã. Associação Atlética Ponte Preta. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale? É o time do Léo Moura, o time do Ronaldo. Isso, esse mesmo. Então, parabéns aí à Ponte Preta, né? E que tratem bem as pessoas quando for aí no Moisés Zuccarelli, né? Porque se tem uma televisão que vai fazer o jogo ao vivo, é a Band. O Band Esporte, a Band. Então vocês têm que tratar com educação. Todo mundo. Tá legal? A gente vai fazer uma matéria aí, Decilo, Vladimir, Guilherme e Veloso, sobre a seleção brasileira e sobre o Dunga. Se realmente é ele que é para ser o treinador da seleção brasileira. Porque nós estamos com medo de perder para a Venezuela, né, no domingo e ficar fora da primeira fase da Copa América. Então vamos lá, vamos para a resenha aí. Foi só a primeira derrota de Dunga nesta passagem pela seleção brasileira. Mas a cada partida, a falta de qualidade no time levanta a velha questão de volta. Não tinha um técnico melhor para o cargo, não? Desde que saiu da seleção brasileira depois da Copa de 2010, Dunga comandou apenas um clube, o Internacional, em 2013. Em 54 jogos foram apenas 26 vitórias. Ganhou o campeonato.